água viva jorrando no meu coração, no meu coração, no meu coração. Quem quiser desta água, Jesus tem para dar. A fonte está correndo para todos saciar. Quem beber desta água jamais sede terá. Assim Jesus falou, e eu posso confirmar. Como disse meu Jesus, assim aconteceu. Quando eu aceitei, esta fonte em mim nasceu. Eu tenho A paz do Senhor Jesus, povo de Deus. Está ouvindo aí um louvor com Valdomiro Silva, um cantor muito antigo, desde eu criança. Você tem uma fonte de água viva jorrando no teu coração? Neste vídeo nós iremos falar sobre ser cheio do Espírito Santo. a palavra de Deus, é fonte de amor. O sangue de Jesus transforma o pecador. Se queres desta água, Jesus também te dá. E para toda a vida sempre dela terás. Eu Tenho uma fonte de água viva jorrando no meu coração, no meu coração, no meu coração. Eu tenho uma fonte de água viva jorrando no meu coração, no meu coração, no meu coração. eu tenho Aleluia! água viva. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Como é bom ser cheio do Espírito Santo. A Bíblia nos manda ser cheio do Espírito Santo. E você? Como você está agora? Está cheio do Espírito Santo ou está vazio e derrotado? Deus espera que sejamos cheios do Espírito Santo. Na verdade, Ele quer nos encher mais do que nós queremos ser cheios do Espírito Santo. Ele quer te encher agora. Aleluia. Ele quer fazer teu vaso transbordar agora. Aleluia. Para que você seja uma ferramenta afiada nas mãos dele. A palavra de Deus diz, aleluia, em Efésios capítulo 5, versículo 18, e não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Esta palavra, enchei-vos, no grego, ela diz, enchei-vos constantemente. Se você for ver em que está esta palavra, que verbo está esta palavra, ela está no imperativo passivo presente. Eu nem sei te explicar isso. Já desse negócio de conjugar o verbo, né? E essa conjugação de verbo aí está no imperativo passivo presente. Quer dizer, no grego, quer dizer, enchei-vos repetidas vezes, várias vezes, constantemente. Você tem que estar cheio todos os dias. Aleluia! A Bíblia não diz que os judeus tinham o hábito de beber vinho todo dia. Mas o mundo bebe todo dia. Todo dia eles bebem. Pessoas morrem por causa da bebida. Naquela época também tinha muita gente que bebia.
E quando Paulo fala para os Efésios, Paulo estava advertindo: não vos embriagueis com vinho, em que há contenda. O que Paulo estava dizendo? Não fica se enchendo de vinho, você vai ficar bêbado e você vai trazer briga. Você vai arrumar briga, você vai trazer briga para dentro da tua casa. Não é isso? Agora te pergunto, um crente cheio do Espírito Santo, ele traz briga? Ele traz confusão? Ele leva problemas? Não. 1000 vezes não. Um crente cheio do Espírito Santo só traz alegria na igreja. Um crente cheio do Espírito Santo não traz problema para o pastor, não traz problema para a igreja. Um crente do Espírito Santo traz a solução para a igreja. A igreja precisa de homens e mulheres cheios do Espírito Santo. Aleluia! Não é aqueles que aprenderam a falar em línguas quando foram batizados com o Espírito Santo, não. Porque muitos aprenderam a falar em línguas e falam como um hábito. Mas você aprenda a falar em línguas quando estiver transbordando. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Tem que haver um controle. Ora, se o crente fala em línguas, mas é fofoqueiro, se o crente fala em línguas, mas não paga quem ele deve, e muitas coisas erradas ele faz, que língua é essa? Essa é a língua que ele já aprendeu? Ele não está falando a língua pelo Espírito, ele está falando a língua no Espírito dele. Você está entendendo? O nosso Espírito imita o Espírito Santo. Satanás imita o Espírito Santo. Na verdade, as línguas têm que ser faladas com a inspiração do Espírito Santo, sobre a visita do Espírito Santo. A Bíblia diz lá, aqui em Efésios, no capítulo 4, no versículo 30, diz: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, nos quais fostes selados para o dia da redenção. Não entristeçais. Por quê? Porque muitos crentes entristecem o Espírito Santo. Ele não alegra o Espírito Santo. Ao invés dele alegrar o Espírito Santo, ele anda entristecendo o Espírito Santo. E você sabe o que entristece o Espírito Santo? Ah, muita coisa entristece o Espírito Santo. O Espírito Santo fica triste quando você, com a sua boca, fala mal do seu irmão. Quando você não ama, quando você não paga o que deve, quando você não é dizimista, quando você não é frequente na igreja, nos cultos, quando você não ora como deveria orar, quando você não obedece a palavra de Deus como devia obedecer. Saiba, o diabo não está muito preocupado se você lê a Bíblia. Você todo dia pega a Bíblia e fala, ele não está muito preocupado com isso, porque o pato também pega e lê. Ele está preocupado com quem coloca no coração o desejo de obedecer à palavra de Deus. Então faça um propósito. Eu não irei entristecer o Espírito de Deus. Faça esse propósito. Eu não irei entristecer o Espírito de Deus. Olha o que o Espírito de Deus está colocando na minha boca para você falar. Eu não irei entristecer o Espírito de Deus. Eu só quero trazer alegria para Ele. Temos que dar valor ao Espírito Santo. Em que mais você está dando valor? Ora, quando o homem ele é viciado no álcool, ele dá valor ao álcool, né? Ele sente alegria em beber. Eu conheço um homem que ele disse para mim, não foi ninguém que falou não, ele disse para mim, quando ele era esposo de uma das irmãs que foram aqui da igreja, ela já saiu, ele um dia disse para mim, eu sinto a maior alegria quando chega na sexta-feira, porque na sexta-feira eu vou para o bar beber, vou ficar com meus amigos. Olha, a bebida traz alegria, por isso que ele bebe.
Entendeu? Na sexta-feira, olha, fica sexta, sábado e domingo bebendo. Vão trabalhar na segunda-feira com a cabeça doendo, mas eles sentem alegria por isso, depois isso passa. O que Deus quer é que nós sintamos alegria em ser cheio do Espírito Santo. Está sendo sempre cheio, sempre cheio, sempre cheio, sempre cheio. Por que nós devemos estar sempre cheio com o Espírito Santo? Para que a nossa mente tenha a mente de Cristo. Paulo fala sobre isso, mas nós temos a mente de Cristo. Então, o que nós temos que fazer para ter a mente de Cristo? Por que nós temos que ter a mente de Cristo? Você tendo a mente de Cristo, você sabe a vontade de Deus para a tua vida. E você só tem a mente de Cristo quando você é cheio do Espírito Santo. Ora, nesta vida de tribulação, nós temos a nossa mente cheia de tanta coisa, cheia de dívida para pagar, cheia de preocupações. É a preocupação com essa pandemia que está por aí, é a preocupação quando sair, ter cuidado, não é isso? Tantas preocupações nós temos, mas não deveria ser assim. Se nós formos cheios do Espírito Santo, na nossa mente não vai ter nada dominando. Você já viu quando você dobra o seu joelho? Quando você dobra o seu joelho, o que vem na tua mente? Vem um monte de pensamento. Vem um monte de coisa que não deixa você orar. Então significa que você está vazio do Espírito Santo. Quando nós estamos cheios do Espírito Santo, a nossa ligação com Deus não é interrompida. Louvado seja o nome do Senhor. Uma certa vez, eu encontrei com um irmão. Eu ia muito na igreja dele, quando eu era solteiro, né? Porque eu conhecia a mãe do pastor, uma anciã cheia do Espírito Santo, e ela tinha oração lá na casa dela, né? Mas toda quinta-feira, e toda quinta-feira eu ia para lá orar no culto de oração que tinha na casa dela, enchia. E o filho dela se tornou pastor da igreja que ela deu início com essas orações às quinta-feiras na casa dela. Dessas orações surgiu uma igreja, mas ninguém era batizado com o Espírito Santo. Aleluia! Este irmão falou: irmão, você não sabe o que aconteceu lá na minha igreja. O pastor José Olívio, ele ficou angustiado e convocou a igreja para buscar o batismo com o Espírito Santo até receber. E eles começaram a buscar, porque ninguém era batizado com o Espírito Santo. A igreja foi levada a buscar. O clamor foi tão intenso que Deus começou a batizar com o Espírito Santo, um por um. E ele foi cheio do Espírito Santo. Aleluia! Ele convocou o povo, o pastor convocou o povo, o pastor tem que ter necessidade. Uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja sem problemas. Uma igreja vazia do Espírito Santo é uma igreja com muitos problemas. Um crente cheio do Espírito Santo é um crente cheio de bênção. Uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja cheia de bênção. Louvado seja o nome do Senhor. Em Romanos, capítulo 8, versículo 9, diz assim: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Aleluia! Uma vez, nós estávamos orando aqui no clamor forte. E eu andava de um lado para o outro, clamando no microfone, e o povo clamando. De repente, eu me aparelhei, fiquei em frente à cadeira onde estava um menino de mais ou menos 10 anos sentado. Sabe o que aconteceu? De repente, aquele menino começou a falar em línguas e Deus batizou ele com o Espírito Santo. Aleluia! Uma certa vez no monte, nós tínhamos uma equipe muito grande de jovens que a gente ia para o monte. E eu levava eles tudo para o monte à noite. E nós fazíamos, porque tinha muito mosquito, a gente fazia uma fogueira e começava a clamar. Nisso, um irmão, que não era batizado com o Espírito Santo, ele dobrou o joelho lá no canto e foi orar. E a oração dele foi intensa. De repente, ele começou a falar em
línguas. E ele levantou e ficou orando. Mas se deixasse, ele ia orar a noite toda. De repente eu olhei para ele e eu tô vendo umas formigas. Essas formigas estão na jura subindo nele, picando ele. Irmãos, ele não sentia nada, ele continuava orando, ele não queria nem saber da formiga, a formiga já estava na cabeça dele, e aí eu comecei a bater aquelas formigas na cabeça dele, e eu falei, irmão, olha aí, foi aí que ele parou de orar e foi tirar as formigas. Ele falou o que para mim? Eu não estava sentindo nada. Louvado seja o nome do Senhor. Quando eu fui batizado com o Espírito Santo, eu saí da dimensão da terra, entrei na dimensão do Espírito e comecei a falar em línguas. E quantas das vezes no meu quarto eu falava em línguas e não parava de falar em línguas. Quantas das vezes em vigílias eu começava a falar em língua, não parava de falar em língua, tinha que alguém me segurar. E, irmão, chega, o pastor quer falar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Enquanto você é cheio do Espírito Santo, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, Deus te torna homem vencedor de batalhas espirituais. Enquanto você é cheio do Espírito Santo, o Espírito Santo te leva para vencer as batalhas. Louvado seja o nome do Senhor. Então ele diz, não estás na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Se o Espírito de Deus habita em mim, eu não estarei na carne. Você então quer dizer que o crente que está na carne, o Espírito de Deus não está nele? Não, está ao lado. Deus já me mostrou isso. Deus já me mostrou que o crente, quando está na carne, o Espírito de Deus não está nele, está ao lado. É como uma carta registrada no teu nome, que você enviou aquela carta para aquela pessoa e aquela carta está dirigida a você. Entende? Então, só você pode abrir aquela carta. Se alguém abrir aquela carta, violou a carta. Na sua família, ninguém vai abrir uma carta dirigida para você. Aleluia. Quando chega alguma encomenda dirigida para mim, a minha esposa não gosta de abrir. Eu falei, não, você pode abrir. E ela fala assim, não, eu quero que você abra, porque é teu. Louvado seja o nome do Senhor. Então, é a mesma coisa, a sua vida pertence a Ele, então o nome de Jesus está em você, o selo de Jesus está em você, aquela carta está selada com o teu nome, com o teu endereço, pertence a você. Aí quando você abre aquela carta e pega aquela carta e começa a ler, o conteúdo é daquela pessoa que mandou a carta para você, mas aquela pessoa não está presente. Não sei se você entendeu. O conteúdo que está dentro de você é de Jesus, mas Jesus não está em você, entende? Ele está do teu lado. Mas quando você sai da carne, uma transformação acontece, porque a Bíblia fala que nós temos que estar no Espírito Santo. O que quer dizer, eu estando no Espírito Santo, eu estou dando lugar ao Espírito Santo, eu não estou dando lugar à minha carne, aos meus desejos. Quando eu dou lugar aos meus desejos pecaminosos, o Espírito Santo se afasta, porque ele é santo. Aleluia. E ele diz, mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Nós temos que ter o Espírito de Cristo para que sejamos dele. Entendeu? É por isso que muitos crentes têm dúvidas da sua salvação, eles têm medo da morte. Mas o crente que é cheio do Espírito Santo, ele não tem dúvida da sua salvação, ele não terá medo da morte. Louvado seja o nome do Senhor. Lá em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19 diz, ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus e que não sois de vós mesmos. Então quer dizer, nós não somos de nós mesmos, nós somos templo do Espírito Santo. Você tem a responsabilidade de cuidar bem do templo do Espírito Santo. Eu mantenho o templo do Espírito Santo limpo. A minha vida tem que estar limpa, porque nela habita o Espírito
Espírito Santo de Deus, aquele que me inspira a colocar estas mensagens no YouTube, para que você se alimente, se edifique em Cristo Jesus, aleluia, é esse Espírito que habita em mim. Então eu tenho que conservar este templo puro, santo e limpo, para que através dele Deus se manifeste. Eu digo que é mais fácil ser batizado com o Espírito Santo do que se manter cheio do Espírito Santo. Aleluia! É mais fácil ser batizado com o Espírito Santo. E alguém disse, puxa, mas até hoje eu não fui. Você não foi batizado com o Espírito Santo ainda, porque você ainda não largou aquilo que o Espírito de Deus rejeita na sua vida. Conte-se sobre a vida de um pastor. Este pastor, ele dirigia uma igreja, mas ele não tinha uma vida santa. E um dia ele foi convidado a pregar numa igreja bem distante, e ele enfrentou uma viagem. Naquela época, ele, como era missionário, não tinha carro, ele não tinha bicicleta, entende? Ele foi a pé, era muitos quilômetros, ele saiu cedo da casa dele. Quando ele foi se aproximando da igreja, o Espírito de Deus foi falando com ele, foi tocando nele. Agora você vai entregar minha palavra e olha como está a tua vida. Como está a tua vida? E conta a história que ele procurou um lugar no mato e foi buscar a face do Senhor. E ele ali confessou todos os seus pecados, confessou todos os seus erros, e falou, Senhor, eu te amo, Senhor. Eu vou pregar a tua palavra para esse povo, mas a minha vida não condiz com aquilo que o Senhor manda. Então eu quero que o Senhor me perdoe de todos os meus pecados e me encha com o Espírito Santo. E ali ele gastou horas. E o culto na igreja já tinha começado e ele ainda não tinha chegado. E ele ouvia de longe os louvores. E foi na hora que o Espírito de Deus veio sobre ele, se encheu ele com o Espírito Santo. E ele se dirigiu para aquela igreja e o culto foi uma bênção. Todo pastor cheio do Espírito Santo, a igreja é uma bênção. Quando o pastor não é cheio do Espírito Santo, a igreja não pode ser uma bênção. Então, você, quando é cheio do Espírito Santo, o seu lar é uma bênção. Mas quando você não é cheio do Espírito Santo, o seu lar não é uma bênção. Quando o marido é cheio do Espírito Santo, o lar dele é uma bênção. Quando a esposa é cheia do Espírito Santo, o lar dela é uma bênção. Os filhos dela é uma bênção, porque ele é cheio do Espírito Santo, porque ela é cheia do Espírito Santo. Então você seja cheio do Espírito Santo. Fale com ele agora. Diga para ele, Senhor, perdoa os meus pecados, as minhas vaidades, aceita a minha vida novamente e me encha com o Espírito Santo. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Uma certa vez, o Espírito de Deus falou comigo. Eu quero te encher muitas vezes. E a cada dia que eu te encher, uma porção maior eu vou colocar sobre você. Aleluia! E eu pude entender que o grau de espiritualidade vai crescendo na nossa vida de acordo quando nós vamos nos entregando mais para Deus. Conforme você vai se entregando mais para Deus, mais da vida de Deus, mais do Espírito de Deus, ele vai colocando na sua vida. Como é bom ser cheio do Espírito Santo. Mas manter cheio é outra história. Porque manter cheio, você tem que levar uma vida de renúncia. Renuncie, aleluia, renuncie tudo aquilo que Deus tem mandado você renunciar. Se ele mandou, irmã, você renunciar um brinco, renuncie. Se ele mandou, irmã, você renunciar um batom, você renuncie. Existe coisa que Deus manda nós perder para ser cheio do Espírito Santo. Aleluia! Se ele disse para você não pintar mais o cabelo, você não pinta, irmã. Eu digo, se ele disse para você, aleluia, que eu não estou nem aí. Você pode usar brinco, você pode usar batom, você pode pintar seu cabelo, você pode fazer a sua sobrancelha bem fininha. Eu só quero saber se você é cheio do Espírito
Espírito Santo. Irmão, você pode jogar bola, você pode jogar vôlei, você pode ir à praia, você pode ficar bronzeado, você pode ir para academia, ficar fortão. Eu não quero saber. Eu só quero saber se você é cheio do Espírito Santo. Porque eu, quando saí do exército, quis manter o meu físico. Porque o meu físico, quando estava no exército, era outro. E aí eu fui para uma academia, aleluia, e eu fui para aquela academia para manter o meu físico. E o que aconteceu? Eu tive uma úlcera no meu dedo, como eu já contei a história, e eu não pude continuar mais naquela academia. E Deus já estava trabalhando no meu coração. Entrega essa academia. E eu deixei para lá. E depois disso tudo, Deus me encheu com o Espírito Santo, me batizou com o Espírito Santo, e eu tenho sido cheio várias vezes. Contar uma experiência muito forte que aconteceu aqui. Uma certa vez eu estava pregando e entrou um visitante, um jovem, sabe? Entrou e sentou lá e ficou. De repente, no final da mensagem, o Espírito de Deus falou assim: ore por ele, porque é isso e isso falou da vida dele, porque a vida dele está fracassada, ele está desanimado, ele está cheio de problema. Eu falei: jovem, vem aqui que eu quero orar por você. Quando eu botei a mão nele, ele caiu no sono de Deus e ficou deitado no chão. Aleluia! E eu não estava sabendo o que Deus iria fazer. Eu falei: irmão, não se preocupe, porque Deus está libertando ele agora. E ele ficou minutos ali. E quando chegou a hora, eu bati na testa dele e falei: acorda em nome de Jesus. E ele acordou, levantou. Quando ele levantou, Deus está te abençoando agora. Quando ele sentou na cadeira, ele foi cheio do Espírito Santo e começou a falar em língua, e foi falando em língua, e foi falando em língua, e foi falando em língua. Deus renovou aquele jovem, aleluia, encheu ele com o Espírito Santo, e ele saiu feliz e alegre, renovado. Louvado seja o nome do Senhor. Quem sabe que você precisa também cair no sono profundo de Deus? Alamancho e se andou, vassuriande comanabandou. Quem sabe, alamancho e se andou, vassurergue. Quem sabe você precisa cair no sono profundo de Deus e levantar cheio do Espírito Santo. Ele está mandando você ser cheio do Espírito Santo. Ele está mandando nesta hora, através desta mensagem, que você jogue fora, jogue no lixo aquilo que não presta e seja cheio do Espírito Santo de Deus. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Ouça mais uma vez. Eu tenho uma fonte de água viva jorrando no meu coração, no meu coração, no meu coração. Eu tenho uma fonte de água viva jorrando no meu coração, Aleluia! no meu coração. Oh, glória a Deus! Quem quiser desta água, Jesus tem para dar. A fonte está correndo para todos saciar. Quem beber desta água jamais sede terá. Assim Jesus falou e eu posso confirmar. Como disse meu Jesus, assim aconteceu. Quando eu aceitei esta fonte, nasceu. Eu tenho uma fonte de água viva jorrando no meu coração, no meu coração. E que Deus te abençoe e que você seja cheio do Espírito Santo.